Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas e sacos e cobrindo-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres em que foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Uau! Então, é um paradoxo. A Bíblia vai falar de muitos milagres, não só da sogra de Pedro, mas vai falar daquele paralítico que os homens levaram por cima e desceram ele, os amigos daquele paralítico. Um lugar que aconteceu os maiores milagres de Jesus. Então, nós podemos olhar isso e ficar um pouco chocado quando lemos esse texto, porque como pode, num lugar onde realiza tantos milagres, haver depois tanto rigor? E uma comparação, como nós entramos lá pelo sul, ouvimos sobre Sodoma e Gomorra, e está dizendo, olha, haverá menor rigor para eles do que para vocês. Nós não vamos nessa caravana, mas em 750, me ajude se eu estiver errado, depois de Cristo houve um terremoto aqui. E também em Corazim também, é toda uma região destruída, inabitável. A palavra de Deus se cumpriu sobre essas cidades. E Betsaida é um sítio arqueológico, que também nenhuma das três cidades são habitadas hoje. Porque a palavra se cumpriu. O que significa isso então, apóstolo? O que isso tem a ver com a gente, né? Porque eu, por ser pastor há muitos anos, a gente vê muito isso. O milagre, muitas das vezes, não é suficiente para as pessoas, por incrível que pareça. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas de câncer, eu já vi muitas pessoas sendo transformadas, e num certo ponto, depois elas abandonaram a fé. Então nós observamos que os milagres não são suficientes apenas para o ser humano. Porque passa um tempo, parece que a gente esquece. Existe uma coisa dentro do ser humano que é muito forte. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter um carro zero, uma casa nova, alguma coisa que representa uma conquista muito grande na vida. E vou usar o carro como exemplo, quando você compra um carro zero, você não deixa ninguém entrar, limpa o pé. Se entrar criança, pelo amor de Deus, que não entre comendo nada, porque você não quer que suje. Se chover, você vai no posto no outro dia lavar, é aquele cuidado. Mas depois de 6 meses, a gente já deixa a criança comer um biscoitinho. Depois de um ano, já estão sujando tudo, comendo papinha. A gente já está com vontade de trocar o carro, porque já acha que o carro já é muito velho. E assim, nós temos uma paixão muito fácil e um desapego no decorrer do tempo. Hoje, o cristianismo passa por essa metamorfose. Os antigos na fé, que deveriam de ser os mais fervorosos, aqueles que têm mais alicerce, são os que mais se tornam indiferentes. Ou, pelo tempo que existe, que estão na igreja, pelo tempo de carteira de membro, pela sua posição eclesiástica, acham que estão isentos de passar por isso. A apostasia está no meio de nós, e cada dia crescendo mais e mais. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se Deus nos trouxe aqui na sua terra, não é apenas para nós termos andar, visitar os lugares, conhecer, porque daqui, quando voltarmos para o Brasil, as nossas fotos vão se confundir. Quem está vindo a primeira vez vão falar, meu Deus, onde é que eu estava aqui? Hein? Porque tudo se parece. A questão é, esse lugar nos fazer refletir nesse paradoxo desse lugar e entender que nós não podemos entrar na apostasia. Não podemos permitir que o tempo nos faça desapegar, mas sim
que nos faça nos apaixonar mais e mais pelo Senhor. Quanto mais tempo eu tenho com Cristo, mais eu me entrego e mais eu me dou a Ele. Porque não há um dia que eu não acorde e lembre que eu tinha, com 14 anos, um espírito suicida. Eu ia acabar com a minha vida quando Jesus me salvou. E de lá para cá Ele me transformou. Não há um dia que eu não me lembre de onde Ele me tirou. E a importância disso é não permitir que nós sejamos um dia como Betsaida, um lugar de milagre que depois se perde por falta de arrependimento. O crente às vezes está tanto tempo dentro da igreja e aí ele já acha que não pode mais ser repreendido, que não pode mais ser tratado, porque ele acha que já está sentado à mesa do trono, e nós vamos perdendo o poder de transformação diária daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Que olhamos para esse texto e vejamos a importância de não sermos como Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Porque podemos um dia ser rejeitados. Porque se Ele habita em nós, nós temos que mantê-lo aqui. E aí precisamos ter vida de oração, vida de devoção, precisamos ter uma vida na presença do Senhor com retidão, mas principalmente com paixão, com amor, com vida. Porque esse lugar, palco de muita gente que recebeu o milagre, mas depois de tanta gente que não se arrependeu. Então o milagre é importante? É. Mas o mais importante é carregar a presença de Deus na nossa vida. Porque essa é a certeza de que nós vamos chegar à glória eterna. Amém. Que fuja de nós o que aconteceu com essa cidade. Vocês vão passar aqui e vocês vão ver apenas ruínas. E isso é o que acontece com aqueles que não se arrependem. Que fique esse princípio, que caia um peso, um temor em nossos corações de estarmos aqui, avaliarmos a nossa vida e saber como vamos voltar para o Brasil. Deus está nos dando uma oportunidade aqui nesse lugar de ter um encontro com Ele. Basta apenas abrir o coração e deixar que Ele faça o maior milagre de todos, que é a salvação. A salvação é o que mais precioso nós carregamos na nossa vida. É a maior riqueza que nós temos, é Cristo dentro de nós. Mas se esmorecermos, se deixarmos o tempo passar, automaticamente nós vamos nos tornar como ruínas, porque assim a Bíblia nos ensina. Num lugar de muitos milagres, ao ponto de se tornar um lugar de ruínas. Então, que sejamos a nossa vida uma vida de milagres, uma vida de conquistas, uma vida plena. Sejamos vivos, sejamos intensos, sejamos verdadeiros e, acima de tudo, sejamos apaixonados pelo Senhor Jesus. Amém. Porque todas as vezes que eu entro aqui nesse lugar, causa um peso. A alegria de ver tudo o que aconteceu, mas também a responsabilidade e o alerta de, se um dia eu der mole, a minha vida vai se tornar uma ruína espiritual, e muitas das vezes a ruína espiritual ela destrói vai destruindo a família, vai destruindo os princípios, e quando você vai ver, você está no buraco ou voltou para o mundo, e voltou para a cova, e voltou para o monturo, e para todos os lugares de onde um dia nós saímos. Não ruínas, não, nenhum de nós, mas uma vida viva na presença de Deus. O milagre não é suficiente. Por isso que muitas coisas Deus não faz na nossa vida, porque Ele sabe como nós somos, e Ele sabe que muitas coisas, se Ele fizer, nós podemos nos perder. Então, o mais importante é estar no centro da vontade de Deus, sermos fiéis a Deus. As demais coisas Deus sempre vai acrescentar a cada um de nós. Com certeza, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso. Mas nunca podemos permitir que a frieza, que a apostasia nos leve a viver uma vida de ruínas. Que fique esse paradoxo, porque essa cidade representa esse paradoxo de vida e ao mesmo tempo de morte. E aí eu quero lembrar o que a palavra de Deus, o que Deus disse ao povo de Israel, lá em Deuteronômio no capítulo 11, quando eles estavam entrando na terra, e Deus falou para eles assim: olha, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolhei, pois, a vida.
Deus deu um conselho. Escolhei, pois, a vida. Vamos escolher a melhor parte. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta está desesperada, preparando alguma coisa para Jesus, e Maria está sentada aos pés. E ele diz, Marta, Marta, por que você está inquieta? Maria escolheu a melhor parte. Às vezes queremos fazer, e tem momentos que nós precisamos ser antes de fazer. Então esse ser é o momento de sentar, de aprender. É um momento que nós temos, né? Muitas vezes eu vim a Israel, muitas vezes, para ouvir, para aprender, até que Deus me deu a oportunidade de vir ensinar. É um tempo para tudo. A maturidade do crescimento, do entendimento, vai nos fazer crescer vivos, sem um dia nos tornar ruínas. Nós não vamos viver essa apostasia, amém? Um ensinamento fique aqui para todos nós. O milagre não é suficiente para nos manter firmes. Só milagre não é suficiente. Por isso precisamos de uma vida de devoção. Precisamos de uma vida de raiz. Porque quando vier a chuva, quando vier a tempestade, vamos estar enraizados. Quanto mais tempo você tiver na presença de Deus, o ame mais. E não ache que Ele é, como nos dias de hoje, cantamos tanto, né? Estamos tão íntimos de Deus que hoje se fala você, coisas que jamais pensávamos que fôssemos falar na igreja, né? Chamar Deus de você. Eu não faço isso. Eu chamo de Senhor, e todas as músicas que tem palavra de você a gente troca na igreja. Nada contra quem fale, né? Mas eu quero manter esse respeito, essa reverência ao Deus na minha vida, porque eu não sou tão íntimo dele para chamar ele de você, né? Então que possamos continuar com esse temor, continuar buscando aqui, para que sejamos o lado dos milagres de Cafarnaum e não o lado das ruínas. As 3 cidades hoje são inabitáveis e a palavra se cumpriu. Então é sério, que Deus jamais nos rejeite. A minha maior preocupação todos os dias quando acordo é se Deus vai me rejeitar. Então, se Deus está olhando o que eu estou fazendo, Ele está se agradando disso. Que essa seja a nossa maneira de viver.